Depois de montar o telescópio, colimar ele, é só esperar o Sol ter o seu ocaso por completo e observar as constelações de inverno e os seus objetos que estão contidos nela. As constelações de inverno são inúmeras, mas podemos destacar algumas que estão na faixa eclíptica. Estou simulando o céu do dia 28/6, domingo, a partir das 17h37, aqui da minha cidade de Rio Claro, São Paulo, onde a partir deste horário eu tenho o ocaso do Sol. Neste momento, a partir de que o Sol se põe, eu começo a visualizar as primeiras estrelas que surgem na abóbada celeste. Vou avançar um pouco o tempo a partir do ocaso do Sol, apertando a letra L no estelário, avançando até 18h20 mais ou menos, eu tenho o aparecimento das primeiras estrelas nesta noite de inverno. No inverno, as noites são mais longas, é por isso que os astrônomos amadores gostam muito de ficar observando os objetos. Na esfera celeste, nós temos 88 constelações catalogadas pela União Astronômica Internacional. E cada constelação tem o seu espaço. Vamos, por exemplo, vou colocar aqui a linha da eclíptica e pegar uma das constelações que estão em evidência na linha da eclíptica, que podemos considerar como uma constelação de inverno. Aqui está a estrela Espica de Virgem, que é a estrela alfa da constelação de Virgem, e eu vou demonstrar para vocês onde que ela está. Apertando a letra B no estelário, eu tenho basicamente uma delimitação de uma área em torno dessas estrelas. Essa área que eu delimitei é a constelação de Virgem. Então, todas as estrelas que estão dentro dessa área estão contidas na constelação de Virgem. Agora eu vou ligar as estrelas e também pegar o nome dela. Vocês podem ver que colocando a figura da constelação, vai aparecer o ser mitológico ou o objeto, né, que são objetos de navegação antiga, seres mitológicos e animais também, principalmente aqui na linha zodiacal. A maioria das constelações são de animais. Por quê? O zodíaco é o caminho que o Sol faz durante o ano, aparentemente. E as constelações são chamadas constelações zodiacais porque o Sol caminha por entre essas constelações, que são as constelações do zoo, dos animais, ok? Então aqui eu tenho a constelação de Virgem, e a delimitação da constelação de Virgem é toda esta área achurada aqui. Esta área achurada é delimitada por uma coordenada astronômica, que é a ascensão reta e a declinação. A ascensão reta e a declinação não muda com o tempo. Por exemplo, eu clicando na estrela alfa da constelação de Virgem, eu posso avançar o tempo e vocês vão perceber que a ascensão reta e declinação, que é uma coordenada astronômica, ela é fixa. Olha só, mesmo avançando o tempo, ela não muda. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para fazer o outro exemplo. Agora, eu clicando no nosso satélite natural, eu avançando um pouco o tempo ou voltando atrás, eu posso ver que a ascensão e a declinação mudam com o passar do tempo. Então, as estrelas estão aparentemente fixas na esfera celeste, assim como a delimitação das constelações, que também estão fixas pelas coordenadas astronômicas da ascensão reta e declinação. E é por isso que a demarcação feita pela União Astronômica Internacional dividiu o céu em 88 constelações. Então, essas 88 constelações são 88 áreas delimitadas pela ascensão reta e declinação, em que a União Astronômica Internacional fez essa configuração, ok? Para uma forma de padronização do céu e facilitar os estudos das estrelas e das constelações. Então, todas as estrelas que estão contidas dentro dessa área fazem parte da constelação de Virgem, certo?
E a menor constelação das 88 catalogadas pela União Astronômica Internacional é a constelação do Cruzeiro do Sul, o Crux. Todas as estrelas que estão dentro dessa área fazem parte da constelação do Cruzeiro do Sul, não somente o asterismo da cruz, que faz com que, ao colocar a imagem do cruzeiro, eu tenha a verificação da imagem da cruz. Olha só, então aqui tem o madeiramento maior da cruz e o madeiramento menor da cruz, ok? Mas hoje a gente vai focar mais nas constelações que estão na linha zodiacal ou na faixa zodiacal. Legal, então vamos, como destaque, algumas constelações de inverno. Vamos começar, deixa eu voltar aqui o tempo. Agora já eu alterei para 20, 21, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Até umas 18h30 mais ou menos já está bom. Aqui já está bom. Então, quando eu tenho o ocaso do Sol, as primeiras estrelas vão aparecendo nessa faixa da eclíptica. E a primeira constelação a entrar em evidência no inverno é a constelação de Leão. Aí depois, na faixa eclíptica, eu tenho a constelação de Virgem, com a estrela mais brilhante desta constelação, a Espiga de Virgem, que é aquela estrela que está acima da frase ordem e progresso na bandeira brasileira, certo? Aqui depois eu tenho a constelação da Balança, deixa eu colocar o nome aqui para facilitar, que é a constelação de Libra. Depois eu tenho o Escorpião, com alguns aglomerados muito interessantes para se resolver pelos telescópios, que são M6, M7, M4 também. E aí aqui, surgindo no começo da noite, de uma noite de inverno, eu tenho Sagitário, que é uma constelação muito importante que delimita a direção do centro da nossa galáxia. Nós estamos a cerca de 26 mil anos-luz do centro da galáxia e na direção da constelação de Sagitário está esse local, né, que é o centro da nossa galáxia. Hoje, nesta noite de 28/6, eu ainda tenho os planetas Júpiter e Saturno subindo logo após as 19 horas, ficando para observação toda a noite. Outras constelações de inverno nessa faixa eclíptica, nós temos também Capricórnio. Deixa eu avançar aqui para a gente ver. Estou simulando a partir do leste, é o movimento aparente do céu. Estou avançando o tempo, lá são quase meia-noite, agora vou dar uma paradinha. Então, Sagitário já subiu, aí depois em Capricórnio, depois Aquário, aí depois em Peixe. E depois de Peixe, o dia já começa a aparecer. Vamos ver aí. Peixe, depois em Áries e aí Touro. Depois de Áries, Touro já não pode ser considerado como uma constelação de inverno, porque a incidência de radiação solar já começa a ficar evidente. Ok? Então, no inverno, a gente destaca inúmeras constelações das 88, mas algumas são bem mais importantes e interessantes de se observar, que se evidenciam nessas noites frias e longas de inverno. Eu destaco, principalmente, que a gente deve estudar no inverno, umas constelações como Escorpião e Sagitário. Não deixe também de observar essa região do Cruzeiro do Sul e de Alfa e Beta de Centauro, onde está a constelação do Centauro. Deixa eu voltar aqui um pouco, avançou muito. Voltando. Voltei para quase agora 23 horas da manhã. Legal. Deixa eu voltar aqui. Que eu estou voltado para a região sul. Aqui quase meia-noite. Aqui estão a faixa da abóbada celeste que eu consigo observar umas 11, meia-noite do inverno. Vamos dar uma travada aqui e avançar. Então, quando chega aproximadamente meia-noite nessa época do ano, eu tenho em evidência toda essa parte do centro galáctico. Essa área do centro galáctico, onde está contida a constelação de Sagitário e também
parte da constelação do Escorpião, nós temos inúmeros objetos para observação. Então essa parte é uma parte muito interessante do céu para você resolver com o telescópio. Legal, é isso aí. Então, o que a gente tem que entender, né? O movimento do céu é aparente, é decorrente do movimento de rotação da Terra, que é de oeste para leste. As constelações são áreas no céu, delimitadas pela ascensão reta e declinação, que são referências de coordenadas astronômicas, e que a União Astronômica Internacional delimitou para facilitar os estudos e o reconhecimento do céu. Mas nós temos que saber também que cada civilização, seja ela antiga ou até mesmo um pouco menos antiga, como as tribos indígenas brasileiras, delimitaram suas próprias constelações. Você mesmo pode criar as suas constelações, né? Isso não tem problema nenhum. Eu posso criar as minhas próprias constelações, né? Demarcando, ligando as estrelas e montando a minha rede de constelação que eu posso observar. Mas o estudo em que a gente tem como referência principal atualmente é das constelações que são delimitadas pela União Astronômica Internacional. Legal. Então as constelações de inverno são inúmeras e a gente destaca as que estão contidas nesta faixa zodiacal, que são as constelações que passam pela linha eclíptica, certo? Simular pelo estelário enriquece muito o seu conhecimento. Você observa a simulação do estelário e depois parte para a observação, principalmente a olho nu, apontando um laser pointer em que você pode olhar no estelário. Você tem até uma configuração aqui que você coloca como modo noturno, tá vendo? Porque quando você vai fazer observação astronômica com ausência de luz, você tem que deixar a sua pupila relaxada para que ela pegue mais a captação de luz do céu. Então as estrelas mais tênues, se você ficar num local onde tem pouca poluição luminosa, você consegue capturar mais estrelas. E esse modo de visualização noturna do estelário ajuda a você deixar a sua pupila relaxada. Então, usar o estelário para pesquisar as constelações de inverno é muito importante e interessante. Saiba, então, que as principais constelações que a gente pode observar no inverno, nestas noites longas, são Sagitário e Escorpião. Legal, é isso aí, pessoal. Essa é a dica que eu tinha que passar para vocês. Espero que tenham gostado e qualquer coisa, escrevam lá no meu canal, no Instagram, no Facebook ou na minha página, que a gente responde qualquer dúvida e enviem também sugestões.